Bom dia, graça e a paz do nosso Senhor Jesus, amém? Amém, que bom a gente estar aqui nessa manhã para dar prosseguimento aos nossos estudos, né? Sobre os fundamentos, a base, os pilares da nossa fé. A gente, relembrando um pouquinho, a semana passada a gente falou da aliança, do Deus da aliança, né? Que é uma aliança eterna que Deus fez conosco e ela foi sempre se renovando ao longo da história, né? A gente viu aquela aliança das obras que foi feito com Adão. Adão caiu e lá no Antigo Testamento ele já foi feito uma aliança da graça, né? O Messias prometido a gente já vê ali em Gênesis no capítulo 3, quando a Bíblia fala que Deus ia mandar aquele que ia esmagar a cabeça da serpente. E a gente vê o Senhor renovando essas alianças. A gente saiu daqui e aí eu fui almoçar na minha sogra, para variar, né? E aí a gente conversou um pouquinho a respeito disso. Ela falou que um tempo atrás o pastor D'Artagnan pregou aqui e falou da aliança, e ele deu a alusão da aliança igual a nossa mesmo, que ela vai embaçando, não vai? Ela vai ficando fosca, e vira e mexe a gente tem que dar uma polida nela, né? Para ela ficar brilhosa. E parece que foi acontecendo isso ao longo da história. Deus ia dando uma polida, machucava, né? Tirava um pouquinho, porque toda vez que você pule, vai um pouquinho de ouro embora. Mas Deus veio renovando. Ele renovou através de Noé, Ele renovou através de Abraão, através de Moisés, através de Isaac, de Jacó, né? E culmina em Cristo, né? Aquele Cristo derramado. Quando ele começa lá em Marcos e fala assim, ó, o tempo de Deus está cumprido. Que tempo de Deus era esse? Era esse tempo da vinda de Cristo, né? Da perfeita obra de Cristo ali, a perfeita obra de Deus que ia de fato acabar agora e ter essa aliança eterna, quando ele fala dessa nova aliança, né? Uma aliança perpétua com a gente. E dando seguimento, a gente vai falar justamente sobre Jesus. E não é assunto fácil de falar, por mais que a gente ache que é fácil, né? Falar de Cristo não é um assunto fácil, né? Quem teve domingo à noite aqui na igreja? Né? Foi pregado sobre Jesus, né? O Maná discorreu muito sobre Jesus, leu muito texto sobre Jesus, mas tudo que você puder falar ou puder explicar sobre Jesus, Sproul falava que era como se a gente arranhasse apenas a superfície. Ele fala assim, ó, qualquer estudo sobre a pessoa de Cristo pode abordar apenas a superfície, porque o retratar de Jesus na Escritura, ela é tão profundo que desafia a capacidade de compreendê-lo totalmente. É tão rico o estudo sobre Jesus que a gente sempre vai estar na superfície. Mas mesmo diante dessa afirmação dele, que é uma afirmação tão correta, isso já seria motivo suficiente para nos deixar perplexos com aquilo que eles revelam. Para nos deixar maravilhados, prostrados, já é suficiente para que a gente adore ao Senhor Jesus por toda a nossa vida. Então, qualquer coisa que a gente tente falar de Jesus, jamais a gente vai conseguir explicar de fato Jesus. Então, a gente vai para o nosso estudo nessa perspectiva, de tentar trazer aquilo que de fato é revelado a nós, mas ele é muito mais do que aquilo que é revelado para nós. O texto base que o autor usa aqui está em Atos 4, 11 e 12, se você quiser abrir aí, Atos 4, 11 e 12. Eu penso que poderia ser usado assim, vários textos, tá? O autor da apostila nossa usou Atos 4, que fala assim, ó, esse Jesus é a pedra rejeitada por vós, os construtores, ao qual se tornou a pedra angular, e não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Deus, mais uma vez eu te peço, Senhor, fale conosco nessa manhã, e o nosso pedido a Deus, que através do Teu Espírito Santo, ó Pai, o Senhor revele um pouco mais do Senhor para nós, ó Deus, que nós possamos entender a sublimidade do Senhor, ó Deus, a profundidade desse amor do Senhor, a profundidade dessa aliança eterna que o Senhor fez com o seu povo escolhido, ó Deus, que nós possamos, ó Deus, compreender, ó Deus, que Cristo, de fato, Ele é o centro,
Ele é o fundamento, Ele é a base da nossa vida. Ele é o motivo que nós estamos aqui, nessa manhã, Deus. Então, que o Senhor possa nos achar nessa manhã e trazer luz, ó Pai, naquilo que está escuro, naquilo que a gente não consegue enxergar do Senhor. Que nós diminuímos nesse momento, que o Senhor cresça, Deus, que a palavra venha direto do Senhor. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Essa passagem de Atos aqui, 4, 11 e 12, se você vê o contexto dela, é o discurso de Pedro e João ali, quando eles estão diante das autoridades judaicas, após eles curar um coxo, e a gente vê ali conversão de quase 5.000 homens. E esse versículo 11, especialmente, ele vai falar de Jesus, que é a pedra, uma pedra que foi desprezada por vós, os edificadores, a qual se torna essa pedra angular. E o contexto é esse. Pedro está respondendo a pergunta das autoridades sobre que poder que ele, em nome de quem que esse homem coxo foi curado. E Pedro e João, ele vai identificar ali Jesus como essa fonte de poder. A pedra e os edificadores. Pedro usa essa imagem de uma construção, ele citava lá já o Salmo 118, verso 22, para poder ilustrar essa situação de Jesus ali. E ele vai falar que os edificadores são as próprias autoridades, os próprios líderes do povo judeu, que tinham a responsabilidade ali de construir essa comunidade da fé. E essa pedra desprezada que eles rejeitaram, Jesus, o Messias, ele significava ali uma ameaça para eles, e talvez um homem indigno. Essa pedra angular, apesar da rejeição humana, Deus exalta Jesus, tornando ele a pedra angular. Quando você vai ver a pedra angular, alguns vão falar a pedra de esquina, ela é a pedra fundamental naquela época nas construções, é ela que dava a base, é ela que dava estrutura para que as construções fossem feitas. Então, ele está tratando Jesus ali como essa base sólida, fundamental, sobre a qual a igreja agora ela é edificada. É a pedra central que sustenta a fé, que dá propósito aos crentes, que une os crentes, que dá unidade ao povo de Deus. E essa pedra, ela é retratada como a estabilidade, essa força. Ele é o princípio da construção. Jesus, ele é o princípio da igreja, essa pedra angular que é colocada para servir, para alinhar o seu povo. Essa é a colocação que ele faz de Jesus como uma pedra angular, a mais importante e fundamental da construção. É ele que fundamenta a igreja. A salvação vem por ele. E é isso que fala no verso 12. Fala assim, e não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Só Jesus, a exclusividade da salvação está em Jesus. A vida eterna só é encontrada, só é possível por meio de Jesus. Não há outro caminho que não seja Jesus. Não há Jesus e mais alguma coisa. Não tem puxadinho, não tem outro caminho, não tem atalho. Jesus, ele é o único caminho para a nossa salvação. E ele vai falar também nesse texto que nenhum outro nome, é uma declaração absoluta. Pedro vai proclamar que Jesus é o único e suficiente Salvador. E o interessante, quando a gente lê esse texto, a gente vê essa ousadia de Pedro nessa afirmação diretamente para os líderes. Ele sabia que poderia ser preso ali. Só que a palavra de Deus vai falar assim, em Atos 4:8, que Pedro, cheio do Espírito Santo, lhe disse: autoridades do povo e anciãos. Essa declaração de Jesus poderoso, capaz de salvar e também capaz de curar, porque a cura ali veio, de um coxo, veio por Jesus, porque ele estava cheio do Espírito Santo. Então a gente vai enxergar aqui, abrindo um parênteses, que nós precisamos estar cheios do Espírito Santo, para a gente ter essa autoridade de declarar que Jesus, ele é o único ser poderoso para salvar e também para curar. Então o resumo desse texto base que o autor aqui da apostila coloca para a gente é que Jesus é o Messias divinamente apontado, rejeitado pelas autoridades,
mas elevado a Deus como a única e exclusiva fonte de salvação para toda a humanidade. Ele é o único caminho, Ele é a única fonte da nossa salvação. Não há caminho possível até Deus que não passe por Jesus. A nossa confissão de fé, ela vai falar assim, aprove a Deus em seu eterno propósito, escolher e ordenar o Senhor Jesus, seu Filho unigênito, para ser o mediador entre Deus e o homem, o profeta, sacerdote, rei, o cabeça e salvador da sua igreja, o herdeiro de todas as coisas e o juiz do mundo, e deu-lhe desde toda a eternidade um povo para ser sua semente, e para, no tempo devido, ser por ele remido, chamado, justificado, santificado e glorificado. A Bíblia vai mostrar Jesus como o centro de todas as coisas. A razão e o motivo da gente estar aqui nessa manhã. A razão e o motivo da gente acordar e vir adorar, e vir levantar e cantar louvores a um Deus que é o centro de tudo, a um Cristo que é o centro de todas as coisas. E se eu pudesse abrir um parênteses aqui, muitas vezes é capaz que a gente possa reunir aqui, sem Jesus fazer sentido nenhum para nós. E talvez sem Jesus estar presente dentro da nossa religião. Talvez você fale, mas o Davi está doido, como que isso é possível? É possível. Se você ler lá em Apocalipse 3, vai falar que ele está onde? Eis que estou à porta e bato. Ele está batendo aonde? Na porta da igreja. Ele está escrevendo para a igreja. Se alguém escutar a minha voz e abrir a porta. Então pode ser que a gente está fazendo isso tudo aqui. Reunindo aqui. Louvando, adorando. E Jesus está do lado de fora. Porque a gente, talvez, o pastor falou isso na abertura, talvez a gente está cumprindo uma agenda religiosa. Mas eu quero te chamar nessa manhã a entender quem é Cristo. Que Cristo, de fato, é o fundamento de tudo. Ele é o centro de todas as coisas. Esse ser que deve ser adorado. Ele é o cabeça de todas as coisas. Ele é o profeta, o sacerdote. Ele é o eterno propósito de Deus para as nossas vidas. Então, o convite nessa manhã é que você tenha Jesus, de fato, como grande fundamento da sua vida. Amém? Algumas coisas que a gente aprende sobre Jesus, sobre a pessoa de Cristo. A Bíblia vai falar que ele é o unigênito de Deus. Alguns versículos que falam isso. João 1,14. João 1,14 vai falar assim, e o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória como unigênito do Pai. João 1,18, ninguém jamais viu a Deus, o Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. Talvez o versículo que todos conhecem de cor, João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Mas o que é ser filho unigênito? A palavra de Deus vai falar que todos aqueles que creem em Jesus como seu Senhor e Salvador é filho de Deus, não é? Lá em João, capítulo 1, verso 12, vai falar isso. Então, como que Jesus é designado unigênito? Quer dizer, filho único do Pai. E a resposta é que o homem passa agora a ser a condição de filho adotivo. A partir do momento que a gente crê nesse Cristo, aceita esse Cristo, agora nós somos chamados como os filhos adotivos. Efésios 1:5 vai falar isso. E somente depois do nascimento espiritual, João 3 vai falar isso, é que a gente passa de fato a ser chamado filhos da adoção. Então Jesus, ele é o primogênito, ele é o primeiro, ele é eternamente gerado. Ele não passou a existir quando ele veio a ser encarnado. A Bíblia vai falar em João que ele é a mesma substância do Pai. Não é isso que fala lá em João? O verbo era Deus e o verbo estava com Deus. O Pai e o Filho são um. A gente já viu isso em algumas aulas passadas a respeito da Trindade, que a participação de todos e a divindade de todos. Então, somente Deus poderia efetuar a nossa salvação. Por isso que a gente vai ver a divindade de Deus sobre isso, porque nenhuma criatura,
Nenhum homem criado teria condições de satisfazer plenamente a justiça daquele que é infinitamente santo, daquele que é o Senhor dos exércitos. Então a gente precisa entender que Jesus, ele é Deus. O sacrifício só podia vir do próprio Deus, de alguém que era totalmente santo, né? Ele é verdadeiro Deus em todos os seus atributos, né? Em palavras, em ações, em características que são atribuídas somente a Deus. Quando a gente vai para a palavra de Deus, a gente vai ver que Jesus, ele também é eterno. João 17:5 vai falar: e agora glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo. Jesus já era, ele já existia antes das coisas estarem aqui, antes de tudo isso que a gente está vendo. Jesus é eterno. A Bíblia vai falar de um Jesus onisciente. Mateus 9 vai falar: Jesus, porém, conhecendo-lhe os pensamentos, atributos de Deus. Jesus era onipresente, onde tiver 2 ou mais reunidos, ali eu vou estar. Jesus era onipotente. Mateus 28:18 vai falar: Jesus, aproximando, falou-lhes, dizendo: toda autoridade foi-me dada no céu e na terra. Um Jesus também poderoso, né? Onipotente. A Bíblia vai falar de um Jesus imutável, em Hebreus 1, verso 11. Vai falar de um Jesus que é santo. Lucas 4 vai falar: a quem temos nós contigo, Jesus Nazareno? Viestes para perder-nos? Bem seis que és o santo de Deus. Então Jesus, ele era totalmente Deus, com atributos de Deus, imortal, sem pecado. Algumas coisas que foi direcionada a Jesus, que somente é digno da divindade, só Deus era digno disso, de ser adorado, e Jesus é adorado. Jesus incentiva os seus discípulos a orarem por ele. Jesus perdoa pecado. Só Deus pode perdoar pecados. A Bíblia vai falar em João que ele é o Criador, vai falar em Colossenses que ele sustenta todas as coisas que foram criadas, que Jesus é soberano sobre a natureza, vai falar que Jesus, ele é o juiz do último dia, atributos que só Deus poderia ter. Então nós precisamos enxergar Jesus com as características sendo Deus, atributos que estavam nele da divindade. É por isso que eu coloquei no começo: como você explica um ser que ao mesmo tempo é Deus e ao mesmo tempo é homem? Alguém quer explicar? Eu não consigo, não. Não tem como. Tem algumas coisas, por isso que a gente vai arranhar a superfície. Mas explicar um ser como Jesus é muito complicado. As Escrituras, elas jamais iam nos afirmar essas coisas, esses atributos de Jesus, se isso não fosse totalmente verdadeiro. Se Jesus, de fato, não fosse Deus. Só que, além de Deus, a Bíblia vai falar que também ele é verdadeiramente homem. A gente trata 100% Deus e 100% sendo homem. E a Bíblia vai falar em alguns textos que Jesus se revela como homem, mas as pessoas também identificam Jesus como homem. Atos 2:22 vai falar assim: varões israelitas, atendeis a essas palavras. Jesus, o Nazareno, varão aprovado por Deus. Varão quer dizer Deus, quer dizer homem. Homem aprovado por Deus. Romanos 5:15 vai falar: todavia não é assim, o dou gratuito como ofensa, porque se pela ofensa de um só, ele está falando, depois a gente vai ver lá no versículo em cima, que é um só homem, que é no verso 12, morreram muitos, mas a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes. Então Jesus se revela como homem e também ele é enxergado como homem. 1 Coríntios 15:21 vai falar: visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Então Jesus, ele se revela como homem e também as pessoas o enxergam como homem. Por que a importância dessa doutrina? Porque há alguns séculos surgiu o docetismo, né? O docetismo falava que Jesus, ele era o espírito em forma de homem. Então é como se você estivesse vendo Jesus, mas na verdade você estava vendo um espírito, né?
Eles pegam alguns textos lá que, quando Jesus está andando sobre a água, né, e Pedro acha que ali fosse um fantasma, um espírito, mas a gente vai ver que Jesus, de fato, ele se encarnou, ele se manifesta em carne. Então é uma linha de pensamento muito fraca e muito rasa, que não consegue se sustentar. João 1,14 vai falar, e o verbo se fez o quê? Carne. E ele habitou entre nós, cheio de graça e verdade. Quando você vai para 1 Timóteo 3,16, vai falar, evidentemente, grande é o mistério da piedade, aquele que foi manifestado na carne. Então é uma teoria que ela não vai se sustentar. 1 João 4, verso 2 vai falar, nisto reconheceis o Espírito de Deus, todo espírito que confessa Jesus Cristo, que Jesus Cristo veio em carne, é de Deus. O interessante é que essa afirmação de 1 João 4, 2, que vai falar que nisso reconheceis o Espírito de Deus, todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne, é de Deus. Aqui não é só uma prova que Jesus veio em carne. Aqui é uma conexão agora da crença com a confiança que Jesus era plenamente homem. E se você confessa isso, se o Espírito de Deus confessa isso no seu coração, e você confessa isso, vai falar agora que a pessoa é de quem? De Deus. Então, se a gente falar que Jesus não veio em carne, automaticamente a Bíblia está falando que nós não somos de Deus. Então, nós temos que crer que Jesus é 100% homem e 100% Deus. Jesus possui elementos essenciais da natureza humana. A Bíblia vai falar desse corpo material, mas também uma alma racional. Jesus Cristo, ele pensava, ele julgava, Jesus Cristo fazia escolhas. Quando a gente pega o texto de Mateus 26, 27 a 28, que é da ceia, ele vai falar assim, ó, a seguir tomou o cálice, tendo dado graças, o deu aos seus discípulos, dizendo, bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos, para a remissão de pecados. Jesus estava pensando, ensinando, fazendo conexão dos elementos da ceia com o seu próprio corpo. Então Jesus, ele tinha as faculdades humanas. 1 Timóteo 2,5 vai falar que há um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Afirmação que Paulo dá. Então, igual eu falei antes, tem algumas afirmações, algumas religiões que concebem Deus como um ser distante e inacessível. E talvez uma das doutrinas mais lindas que a gente tem é essa, de um Deus que se fez homem. O cristianismo, ele vai revelar que Deus se fez homem para estar perto do seu povo. Nós não temos um Deus distante. Nós temos um Deus extremamente próximo. Um Jesus que se preocupa, que sofre todas as nossas emoções, né? De acordo com a palavra de Deus, Jesus Cristo é o eterno e verdadeiro Deus, e ao mesmo tempo, eterno e verdadeiro homem. A palavra de Deus fala que ele foi concebido pelo poder do Espírito Santo, através de Maria, mas ele também é chamado de Cristo Jesus, homem, igual a gente viu aqui Paulo falando a Timóteo. Cristo tinha o corpo humano, ele era de carne e osso, também como os demais homens. Olha a afirmação que ele faz em Lucas 24, 39, quando ele ressuscitou e ele volta para falar com seus discípulos. Ele fala assim, ó, vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo, apalpai e verificai, porque um espírito não tem carne nem ossos, como vedes eu tenho. O próprio Jesus falando, apalpa aqui, rela aqui em mim, você está próximo de mim. Jesus, em todas as coisas, foi feito semelhante a nós na sua encarnação. Hebreus 2:17 vai falar isso. O Filho de Deus se faz homem, compartilhando toda a sua natureza conosco. A diferença, o pecado. Exceto o pecado, mas ele se identificou conosco. Jesus experimenta todas as emoções, todos os desafios, todas as dificuldades, todas as pressões que a gente enfrentou.
Essa é a coisa mais linda também, porque a gente pode confiar num Deus que passou pelas mesmas coisas. Não tem nada que você esteja passando, ou que você já passou, que Jesus já não passou. A Bíblia vai falar que ele teve fome. Quem já teve fome aqui? Tem uns que tem toda hora, né? Todos têm fome. A Bíblia vai falar lá em Mateus 4:2, e depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. O Espírito vai ter fome? Jesus encarnado. A Bíblia vai falar que Jesus teve sede. João 19:28. Depois, vendo Jesus que tudo já estava consumado, para se cumprir a Escritura, disse: tenho sede. A Bíblia vai falar que Jesus descansava. Vai falar lá em Mateus 8, quando veio as ondas, a tempestade no mar, Jesus estava que jeito? Dormindo. Só dorme quem está cansado. Ou não? Tem uns que dormem sem cansar, né? Não pode encostar que já dormiu. Mas a Bíblia vai falar que Jesus cansou. A Bíblia vai falar que ele teve dor. E não foi poucas. E não foi poucas. A Bíblia vai falar em Lucas 22:44 que Jesus estava em agonia. E orava intensamente a ponto do seu suor se tornar o quê? Gotas de sangue. Imagine a dor que Jesus estava sofrendo. A Bíblia vai falar que Jesus foi crucificado com pregos e cravos em seus pulsos e seus pés. Lucas 23:46 vai falar que Jesus entrega o Espírito a Deus, um ato que vai demonstrar que está na cruz, que ele estava na cruz com essa coroa de espinho. Isaías 53, de 3 a 11, ali vai profetizar sobre o servo sofredor. Sofredor. Um servo que sofria tudo as nossas problemas, as nossas dificuldades, as nossas pressões. Vai falar que ele foi desprezado, que ele foi o mais insignificante dos homens, homens de dores, homem que experimentou sofrimento. Além da dor física, Jesus também experimentou a dor emocional e espiritual. A Bíblia vai falar que no auge ali da sua crucificação, da sua dor, ele vai clamar a Deus: Eli, Eli, por que o Senhor me abandonou? Deus, por que o Senhor me abandonou? Isaías 53:5 vai falar que ele foi esmagado por causa das nossas iniquidades. A dor de Jesus era física, mas também emocional, espiritual. Jesus, ele tinha a natureza humana, ele sofria alegria. Lucas 10:21 vai falar que naquela hora Jesus exultou, quer dizer, ele se alegrou, Jesus no Espírito Santo, e exclamou: graças te dou a Deus Pai. Então Jesus se alegrava, Jesus ficava triste. Mateus 26:38, Jesus vai falar para os seus discípulos: a minha alma está triste até a minha morte. Jesus experimentou todas as emoções, todas as dores, todas as dificuldades, todas as pressões que nós passamos. Ele no seu corpo humano, suportou o peso da cruz onde ele foi encravado. Por ser humano, Jesus morre na cruz. E sua morte, a Bíblia vai falar que foi essencial para a nossa salvação. Se Jesus não fosse humano, ele não poderia ter morrido por nós como sacrifício perfeito. A Bíblia vai falar que por ele ser humano, a sua morte nos reconciliou com Deus e nos proporcionou a vida eterna. Então, Jesus, ele é 100% homem e 100% Deus. Como que isso é possível? Depois, quando você estiver lá, se estiver lá, não, todos vão estar lá, e achar que deva perguntar, ele vai te explicar. Não há explicação lógica para algumas coisas, né, Pedro? Isso é o tipo de coisa que a teologia, né, pastorzão, não vai te explicar. Não vai te explicar. As coisas encobertas, Deuteronômio 29:29, pertencem a Deus. Por que Jesus precisou ser Deus e homem? Né? Por que essa natureza dupla ela é essencial para a nossa salvação? Porque como Deus, seu sacrifício tem um valor infinito. E como homem, ele foi o representante perfeito da humanidade para que ele pudesse morrer em nosso lugar. Ser Deus permitiu que o sacrifício fosse a propiciação
pelos nossos pecados, enquanto ser homem capacitou a ser o sumo sacerdote, aquele que ia nos representar diante do Pai, cumprindo de fato essa mediação entre Deus e os homens que era necessária para a nossa redenção. Então Jesus precisava ser Deus e ser homem. Como Deus, o seu sacrifício ia ter um valor infinito. Um sacrifício meramente humano não ia ser suficiente. Porque para poder vencer a morte e ressuscitar, Jesus tinha que ter o poder de ressuscitar e vencer a morte. E essa vitória sobre a morte, ela é fundamental para a nossa esperança de vida eterna. Então Jesus precisava ser Deus. Por que ele precisava ser homem? Porque ele era o representante da humanidade, o perfeito representante da humanidade, sem defeito, sem culpa, sem pecado, sem mácula. Porque como homem ele era o sacerdote, ele era a propiciação, ele era o pagamento completo pelo pecado do povo. E porque ele ia ser o nosso mediador. Ele precisava ser homem para que a ordem divina fosse cumprida. Vai falar que ao se tornar homem, ele cumpre a tarefa de dominar a terra, que Adão tinha perdido. Mas Jesus, como homem perfeito, o novo Adão que restaurou o que foi perdido na queda. Então essa é a primeira parte que a gente fala sobre Jesus, sobre a pessoa de Jesus. Um ser totalmente divino, um ser totalmente humano. Um Deus que olha e cuida da gente, mas um Deus que sabe tudo o que a gente está passando. Um Deus que não é de longe, um Deus que é extremamente perto da gente. Então essa é uma das doutrinas mais lindas que a gente tem. Um Deus que se encarnou, se fez homem, veio habitar conosco e te conhece. E te conhece, te chama pelo nome. Um Jesus que anda no meio do seu povo, que anda no meio da sua igreja. Não é isso que fala lá em Apocalipse? Que ele está andando no meio dos candeeiros. Um Deus que anda, um Deus que está aqui. Um Deus que conhece suas aflições, suas dores, os seus problemas, as suas dificuldades. E não deixa de ser Deus. Ele sabe tudo o que você está passando. Então a gente pode ter a esperança absoluta nesse Deus. É a doutrina mais linda da cristologia. Um Deus que se faz homem e vem habitar conosco, sofrer conosco, pagar pelos nossos pecados, para nos reconciliar com o Pai. Amém? Amém. A gente vai ver alguns estágios de Jesus. Talvez alguns já escutaram falar sobre a humilhação de Cristo, a exaltação de Cristo. Por que que isso acontece? Por que que Cristo foi humilhado? Por que que Cristo foi exaltado? E o autor vai colocar aqui para a gente, o começo, ele vai falar a respeito dessa humilhação de Cristo. Jesus se tornou amaldiçoado agora em nosso lugar. Gálatas 3:13 vai falar assim, Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo Ele próprio maldição em nosso lugar. Porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Queridos, essa primeira parte de Jesus homem e Jesus Deus, deu para entender? Dúvidas? O pastor está aqui, ele responde se precisar. Está tranquilo? A gente pode seguir? Então tá. Então Jesus, agora a gente vai ver sobre essa humilhação. E Gálatas vai falar que Ele próprio agora é maldição no nosso lugar. Porque está escrito, maldito aquele que for pendurado em um madeiro. E essa humilhação ela vai se encontrar em duas divisões para nós. E talvez o texto que mais relata a humilhação e a exaltação de Cristo é Filipenses, no capítulo 2, do verso 6 ao 11, que vai falar assim, Filipenses 2, de 6 a 11, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor.
Talvez o texto que mais mostra essa humilhação e exaltação de Jesus é esse, porque fala que ele era Deus, né, em forma de Deus. Forma não é o que você está vendo, é a natureza, a mesma natureza de Deus. Ele não julgou ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou. Paulo está tratando com a igreja aqui um pouco sobre orgulho, e ele vai ensinar para nós que nós precisamos ter o mesmo sentimento que há em Cristo Jesus, que também o sentimento ali, ele é traduzido de uma forma ruim, porque dá a impressão que vai acontecer qualquer hora, né? Mas a tradução correta que fala ali é a mesma disposição de mente, se a mesma disposição mental, né, de se esvaziar, você querer de fato se esvaziar, porque a gente fica pensando num sentimento e acha que esse sentimento ele vai partir, vai acontecer de qualquer lado. Não, você tem que querer fazer isso. É o que está falando de Jesus ali. Então, esse esvaziamento de Cristo diz respeito a renunciar à sua majestade divina, a majestade do supremo governador do universo, e assumir a natureza humana em forma de servo. Por isso que nós temos que ser igual ao nosso Deus, né? Igual a Jesus. Né, quebrar todo o nosso orgulho. Nosso orgulho é o maior motivo de todas as contendas, de todos os problemas, né? E quando nós nos esvaziamos de nós mesmos, o que importa é o outro. O que vai sempre importar é o próximo, não você. Então, por isso que Paulo vai falar assim, para a gente ter essa mesma disposição mental de Jesus. Então, parte da humilhação de Cristo é um ser Deus, um ser divino, se esvaziar, ele abrir mão de toda a sua glória para vir morar com a gente. E essa humilhação é o fato de que está sujeito às exigências e à maldição da lei em toda a sua vida. Então a forma de humilhação é ele se passar agora a ser homem e sofrer todos os nossos problemas, um ser que era Deus. Aí vai falar que ele se tornou legalmente responsável pelos nossos pecados e a maldição da lei. E essa humilhação, o autor coloca alguns estágios para nós: a encarnação e o nascimento. O fato do pré-existente Filho de Deus, aquele que já era, aquele que já existia antes de todas as coisas, assumir a natureza humana, se revestir de carne e sangue humanos, né? É um milagre, igual eu falei, que vai ultrapassar todo o nosso entendimento, mas isso é um estágio da sua humilhação. Um Deus que se torna homem. Outro estágio é o sofrimento. Jesus sofre durante toda a sua vida. A Bíblia vai falar que a sua vida de servo foi revestida das investidas de Satanás, com ódio, com a incredulidade do povo, com a perseguição dos inimigos diante dele. Então, uma das partes da humilhação dele também é os seus sofrimentos. Outra parte, outro estágio da humilhação dele é a morte. Deus, naquele momento, impôs judicialmente a sentença de morte a Cristo, desde que ele se incumbiu voluntariamente de cumprir a pena do pecado da raça humana. Uma parte da humilhação de Cristo é essa, né? A morte do Salvador. E outra parte é o sepultamento do Salvador. Sepultar quer dizer ir para baixo. É a humilhação da morte e da morte de cruz. Então Jesus foi humilhado, porque ele resolve deixar a sua glória eterna, ele resolve se esvaziar e ele resolve viver como homem. Mas a Bíblia vai falar da humilhação de Cristo, mas também vai falar da exaltação de Cristo. E o que eu acho mais bonito nesse texto de Filipenses é que o paralelo que Paulo vai fazer de Jesus ali, do se esvaziar, e depois vai falar dessa humilhação que ele falou, do servo obediente, que ele foi obediente até o fim. Ele está falando que esse mesmo sentimento que Jesus teve, nós precisamos ter também. E essa exaltação, ela vai vir depois. Quando a gente vai ver a exaltação de Cristo, vai falar que Jesus agora recebe um nome que está acima de todo nome. Filipenses 2, 9 a 11, vai falar, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira. Ele deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra. E toda língua vai confessar
que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então, agora, nessa exaltação de Cristo, ele vai receber o nome que está acima de todo nome. Todo joelho, uma hora, vai se dobrar e vai confessar a Cristo. A exaltação dele é que agora ele está do lado do Pai. Jesus está do lado do Pai. E quando ele fala para a gente ter o mesmo sentimento, Jesus ele vai ao lado do Pai, o que Jesus promete para a gente? Que ele está preparando o quê? O lugar para nós. Ele está preparando um lugar. Atos 2:33 vai falar: exaltado, pois, à destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto e vedes e ouvis. Ele agora está exaltado do lado de Deus. Marcos 16:19 vai falar isso. Romanos 8:34 vai falar isso. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, do qual está à direita de Deus e também intercede por nós. A Bíblia vai falar que parte da exaltação de Jesus, agora ele está sentado no seu trono. Apocalipse 5:13. Léo, pega um papel para mim, por favor. Apocalipse 5:13 vai falar assim, ó: aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro sejam louvor, a honra e a glória e o poder para todos sempre. Jesus já está sentado no trono. Mateus 19:28 vai falar que o Filho do Homem está sentado no trono da glória. Hebreus vai falar que ele está no lugar de honra, à direita do trono de Deus. Atos vai falar que ele está sentado no trono, na mais alta honra, no céu, à direita de Deus. Outra parte da exaltação de Jesus é que ele recebe toda a honra e glória. Romanos 11:36 vai falar: porque dele, por meio dele, são todas as coisas. A ele a glória, pois, eternamente a Deus. O servo obediente, o servo que se esvaziou de si mesmo, que passou por toda a humilhação humana, pela obediência e vindo a servir a Deus, agora ele é exaltado, tem um nome glorificado, um nome que está acima de todo nome, um nome a qual todo joelho vai se dobrar, e agora um ser que recebe a glória para sempre. Esse é o nosso Jesus, é dele que nós estamos falando nessa manhã. A Bíblia vai falar que outra parte dessa exaltação de Jesus foi a ressurreição. A natureza humana de Cristo foi restaurada e em perfeição elevada, num nível muito superior. A Bíblia vai falar em 1 Coríntios 15:42-44, vai falar assim, ó: pois assim também é a ressurreição dos mortos. Semeia-se o corpo na corrupção, ressuscita na incorrupção. Semeia-se em desonra, ressuscita em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscita em poder. Semeia-se o corpo natural, ressuscita o corpo espiritual. Se há corpo natural, há também corpo espiritual. Pois assim está escrito: o Filho do homem, Adão, foi feito alma vivente. O último Adão, Jesus, porém, espírito vivificante. Aquele Deus que se esvazia de si mesmo, agora ele é colocado na maior honra possível. E essa ressurreição significa que Deus está declarando, a declaração do Pai, que a morte é vencida. Ele mostra como será o nosso corpo, que Cristo está intercedendo por nós no céu. Jesus 100% homem, Jesus 100% Deus. Um Deus que se esvazia, larga o seu trono, vem viver conosco, abre mão da sua glória, vive todos os nossos problemas, morre por a gente, passa por essa humilhação, agora seu corpo é exaltado, ele ressuscita, e a ressurreição de Jesus vai mostrar que a morte foi vencida, que ele vai mostrar de como será o nosso corpo agora, na segunda vinda dele, e que Cristo, principalmente, está lá no céu, intercedendo por nós. Que amor que é esse? Que amor que é esse de Cristo por a gente? Como que isso não nos constrange? Como que isso não mexe o nosso coração? Como isso não aquece a nossa alma? Um Deus que se preocupou tanto conosco a ponto de dar seu Filho por cada um de nós. E o último estágio da exaltação do Senhor é a sua ascensão. Vai falar que
que a ascensão foi o complemento e a consumação completa da ressurreição. A ressurreição foi aperfeiçoada na ascensão. Isso vai falar lá em Lucas 24, de 50 a 53. Tá? Não vou ler todos os textos, porque a gente poderia ficar só lendo texto aqui o tempo inteiro. A ascensão significa o sacrifício de Cristo, que foi totalmente aceito por Deus, e assim Cristo agora é o nosso mediador. Todos os crentes estão destinados a permanecer com Ele e para sempre. A Bíblia vai falar: Pai, a minha vontade é que de onde eu estou estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Agora os que morrem em Cristo estão lá com Ele, já desfrutando de boa parte de tudo que vai acontecer. A Bíblia vai falar que na casa do meu Pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu não vos teria dito, pois eu vou te preparar um lugar. E quando eu for e vos preparar o lugar, eu vou voltar e vou receber vocês para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Outra parte da exaltação e da ascensão de Jesus é essa, que Ele ia morar ao lado do Pai, Ele ia ter a sua honra e a sua glória no trono do Pai, intercedendo por nós e preparando um lugar para nós. Mas a Bíblia vai falar também que Jesus vai voltar. O regresso físico dele é o ponto culminante da exaltação, pois ele vai julgar todas as pessoas. Então, se até agora pareceu tudo muito bom, tudo muito bonito, né? Talvez tudo muito romântico, de certa forma, a Bíblia vai falar que ele vai voltar em corpo físico e vai julgar todas as pessoas. Mateus 19, 28 fala assim, e a gente tem vários textos falando sobre isso, tá? Vou ler apenas uns. Jesus respondeu: em verdade vos digo que vós, os que me seguistes, quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vos assentarei em 12 tronos, para julgar as 12 tribos de Israel. Mateus 25, 31, 34 fala: quando vier o Filho do Homem na sua majestade, todos os anjos com eles, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas em sua presença, e ele separará um dos outros, como o pastor separa os cabritos as ovelhas, e porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à esquerda. E aqui não tem nada a ver com política, tá? Qualquer semelhança é mera coincidência. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Então o Deus que se esvazia, se faz homem, sofre por nós, morre por nós, leva os nossos pecados, está sentado do lado de Deus, reinando com Ele, Ele vai voltar em glória para julgar todos e dividir esse povo. A Bíblia vai falar dessa aliança da redenção, e a gente já falou sobre essa aliança, dessa nova aliança que Jesus fala, que Ele é o único representante diante de Deus. Então, essa aliança que a gente estudou na semana passada, a aliança da redenção, ela estipulava que o Filho viesse ao mundo para cumprir a vontade de Deus, ou seja, que viesse a morrer pelos seus escolhidos. E sobre morrer pelos escolhidos, a gente vai falar isso mais para frente. Gente, talvez a gente passe uns 10 minutinhos, que daí eu consigo acabar essa aula sobre Jesus, tá? A obra de Jesus. Então a gente viu sobre a pessoa de Jesus, a natureza de Jesus, 100% homem, 100% Deus, um Jesus que foi humilhado, mas um Jesus que Deus o exaltou, que hoje agora ele está com Deus, assentado à direita de Deus, num trono de glória, que vai voltar e vai julgar o seu povo. Até aqui tranquilo? Aí as obras de Jesus Cristo. Ele é o prometido profeta, né, que nos traz a palavra do Pai. Ele é o perfeito sacerdote que intercede por nós. É o soberano rei que agora inaugura o reino de Deus sobre nós. Ele é o nosso suficiente e definitivo sacrifício. Ele é limitada a expiação em seu propósito de salvar somente os seus eleitos. Ele é o intercessor eficaz que está à direita do Pai,
e ele é esperado o seu retorno físico num futuro revelado. Um resumo de um pouco do que a gente já falou. Quais as obras de Jesus? Jesus ele tinha o ofício profético, sacerdotal e rei. No Antigo Testamento se prefigurava isso, né, sobre o profeta, o sacerdote e rei. E Jesus cumpre todos os ofícios que são designados para ele. O ofício profético é aquele que recebia as revelações divinas e tem a ordem agora de comunicar a outros a revelação que recebeu. Era dever dos profetas revelar a vontade de Deus ao seu povo. Isso podia ser feito por instrução, admoestação, exortação, sob promessas gloriosas ou censuras severas. Jesus fez isso tudo. Jesus ele inaugura o seu ministério falando que o tempo de Deus estava cumprido, o reino de Deus estava próximo. Portanto, arrependei-vos e crede no Evangelho. Jesus já começa a sua caminhada mostrando que de fato ele era profeta de Deus. Mas também ele era o sacerdote. A Bíblia vai falar que o sacerdote ele era o representante do homem junto a Deus. Quando a gente via lá no Antigo Testamento, era o sacerdote que intercedia pelo povo, era o sacerdote que fazia o sacrifício pelo povo. E esse sacerdote, lá no Velho Testamento, prefigurava o sacerdócio redentor de Cristo. A gente vai ver isso em Salmos, em Zacarias. Zacarias 6,13, por exemplo, fala assim, ó: Ele mesmo edificará o templo do Senhor e será revestido de glória, assentar-se-á no seu trono e dominará, e será o sacerdote no seu trono, e reinará perfeita união entre ambos os ofícios. Então Jesus, agora ele era o profeta, mas também o sacerdote, aquele que intercede por nós. A gente via isso nos ofícios sacerdotais, e se você ler principalmente o livro de Hebreus, vai falar dele como o eterno e o sumo sacerdote. Hebreus 3:1, por exemplo, vai falar: por isso, santos irmãos que participais da vocação celestial, considerai atentamente o apóstolo e o sumo sacerdote na nossa confissão, Jesus. O livro de Hebreus ele vai falar totalmente desse sacerdócio, esse ofício sacerdotal de Jesus, né? Eu não vou falar todas as funções aqui do sacerdote, porque senão a gente ia ficar um tempo muito grande aqui. Deixa eu tentar pular um pouco aqui. A Bíblia vai falar da natureza expiatória e vicária de Jesus, né? Os sacrifícios que foram designados para prefigurar aqueles sofrimentos lá do Antigo Testamento, né? Jesus agora como o sacrifício perfeito, né? A sua morte expiatória, a gente vai ver isso no Salmo 40:68, né? É esse ato mediante o qual os pecadores são reconciliados com Deus. Então Jesus nos reconcilia com Deus. A morte de Cristo ela faz expiação definitiva em favor dos crentes, tornando desnecessário qualquer sacrifício. Hoje nós não precisamos sacrificar mais nada, né? O sacrifício perfeito foi feito, Jesus. Hoje o que Deus requer de nós é um coração obediente, um povo separado, um povo santificado, porque o sacrifício perfeito já foi feito. Então a gente não precisa andar a pé quilômetros e quilômetros em romaria, a gente não precisa trazer mais animal nenhum para sacrifício, você não precisa pagar o preço, né? Muitos falam assim: nossa, eu estou pagando o preço. Não, querido, o preço foi pago, você não tinha nem condição de pagar o preço, o preço já foi pago por Jesus. Era necessário, portanto, que as figuras das coisas que achavam nos céus se purificassem com tais sacrifícios, mas as próprias, Hebreus 9, 23, 28, vai falar assim, ó: era necessário, portanto, que as figuras das coisas que achavam nos céus se purificassem com tais sacrifícios, mas as próprias coisas celestiais com sacrifícios a eles superiores, porque Cristo não entrou em santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém do mesmo céu, para comparecer agora por nós diante de Deus, nem ainda para se oferecer a si mesmo muitas vezes,
como sumo sacerdote, a cada ano entrava no Santo dos Santos com sangue alheio. Ora, nesse caso, seria necessário que ele tivesse sofrido muitas vezes, desde a fundação do mundo. Agora, porém, ao se cumprirem os tempos, se manifestou uma vez para aniquilar pelo sacrifício de si mesmo o pecado. E assim como os homens está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo, assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre, para tirar o pecado de muitos, aparecerá a segunda vez, sem pecado, aos que guardam para a salvação. Então o sacrifício foi completo. Não precisa mais fazer sacrifício, tá? A necessidade da expiação é a parte central dessa obra sacerdotal de Cristo, né? Nessa expiação, nesse pagamento por nós, essa obra substitutiva de Deus. A expiação assegurou para nós, a morte de Jesus para nós, o pagamento da dívida por nós, assegurou para nós a justificação, quer dizer, o perdão dos nossos pecados, agora a adoção como filhos e o direito a uma herança eterna. O sacrifício de Jesus nos gerou a comunhão com Ele por meio da regeneração e da santificação e também a bem-aventurança final em comunhão com Deus. A morte de Cristo, querido, ela não foi um acidente, nem a sua ressurreição foi uma surpresa. A morte de Cristo ela não foi acidente, nem a ressurreição a sua surpresa. O Cordeiro de Deus ele foi morto antes da fundação do mundo. Deus não mudou seus planos. Deus não tem plano B, nem C, nem D. O plano de Deus ele é eterno. No Salmo 22, Davi viu essa cena do Calvário com as cores vivas 1 milênio antes disso acontecer. Os profetas, Isaías contemplou a morte do sacrifício de Cristo 7 séculos antes do Calvário. A morte de Cristo foi profetizada. Tudo aconteceu rigorosamente conforme anunciado pelas profecias. Cristo ele não morreu porque sucumbiu ao poder de Roma. Ele não foi para a cruz porque Judas o traiu por ganância, ou porque Pedro o negou por covardia, ou porque o Sinédrio o acusou, ou por inveja, ou mesmo porque Pilatos sentenciou ele à morte de cruz por conveniência. Jesus ele foi para a cruz porque o Pai entregou Jesus por amor. Ele voluntariamente foi para a cruz como um rei caminha para a sua coroação. Ele morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Ele foi transpassado pelas nossas transgressões, moídos pelas nossas iniquidades. A Bíblia vai falar que agradou ao Pai moê-lo. Jesus ele não morre para possibilitar a nossa salvação. Jesus ele morre para efetivar definitivamente a nossa salvação. A morte de Jesus não é uma possibilidade de salvação. Ele é um fato da nossa salvação. Que sacrifício seria esse que todo dele se esvaziasse, entregar por nós e a gente ter a possibilidade de não querê-lo? A gente vai ver isso na aula de predestinação. O sacrifício do Senhor, ele é completo. Todos aqueles que foi entregue por Deus a Jesus, nenhum se perdeu. Ele vai falar que não sei o filho da perdição. Mas o sacrifício foi completo. Ele, como pastor, deu a vida pelas suas ovelhas. Ele carregou sobre o seu corpo no madeiro os nossos pecados e morreu a nossa morte para nos dar a vida eterna. Louvado seja o nome dele por isso, porque ele se entregou por nós. Jesus, dentro das obras deles, ele tem as obras intercessórias, está intimamente ligada a seu ofício de sacerdote. Jesus se apresenta como nosso consolador. Jesus se apresenta também como nosso advogado. Além de tudo isso, ele é o nosso consolador, ele é o advogado. A ideia de alguém que é chamado para ficar ao lado de outro. Assim, Cristo, como nosso advogado, ele defende a nossa causa junto ao Pai contra Satanás, o acusador. Quando Jesus olha para a gente, ele está olhando o sacrifício de Jesus, aquele que nos justificou. Jesus ali, intercedendo
por nós. Jesus, ele ora pelo seu povo, a gente vai ver isso também lá em Hebreus. Jesus, além de profeta, sacerdote, a Bíblia vai falar também que ele é rei, da realeza de Cristo, o reinado espiritual de Cristo, o seu governo real sobre o reino da graça, isto é, sobre o povo e sobre a sua igreja. A Bíblia fala assim que o reino de Deus ele é dividido em agora e ainda não. É isso, né? É isso, Pedrão? O reino de Deus instaurado agora, não completo. Quando ele começa a falar, o reino de Deus ele está próximo. Porque a gente tem a ideia de um reino de Deus muito longe. Mas ele fala, o reino de Deus não está aqui, não está ali, não está acolá. O reino de Deus está onde? Dentro da gente. Jesus veio já para instaurar esse reino do arrependimento dentro dos seus, dentro do seu povo escolhido. E ele reina sobre tudo e sobre todos. Um texto que eu gosto muito, para a gente finalizar aqui em 5 minutos, é Marcos 4, 35, 41. Quando fala que eles estão passando ali por todas as dificuldades, né, da tempestade, e Jesus está lá tranquilo, dormindo, né, e eles vão lá, acordam Jesus, falam, não importa que a gente vai perecer, e Jesus vem e fala para eles terem fé, e a Bíblia vai falar que eles estavam ali possuídos de temor, eles diziam uns aos outros, quem de fato é esse, que o vento e o mar lhe obedecem? Agora eles já não estão mais com esse medo, né? Agora é a admiração, é o encantamento pela grandeza de Jesus. E é isso que a gente precisa resgatar na nossa vida. Esse encantamento com Jesus, esse encantamento com a beleza, com o poder de Jesus, esse Jesus que intercede por nós, esse Jesus que se fez carne, um Deus que se faz carne, agora começa a habitar conosco. Igual eu falei, isso tem que ser um motivo de extremamente constrangimento para nós. Um Deus onipotente, um Jesus onisciente, um Deus que conhece, que sonda o nosso coração. A palavra não chegou à nossa boca, Ele já sabe tudo que vai sair, Ele sabe os seus pensamentos, as suas dores, o seu cansaço, o seu estresse, as suas alegrias, as suas dores. Isso tinha que causar um extremo constrangimento na gente. E essa pergunta que fala quem é esse, eu não sei quem já viu um vídeo de uma pregação do pastor Hernandes, fala assim, quem que é esse? E ele começa a discorrer ali, né? E eu anotei alguns pontos aqui. Quem que é esse? Este é aquele que no princípio criou todas as coisas, porque todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Quem é este? Ele é aquele que sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Quem é este? É a semente da mulher que nasceu para esmagar a cabeça da serpente. Quem é este? É aquele a quem os profetas falaram, para quem os patriarcas apontaram. Ele é simbolizado pelo Cordeiro da Páscoa, cujo sangue colocado no batente das portas libertou o povo de Israel da sua morte. Quem é este? É aquele que foi simbolizado pelo tabernáculo. Este é aquele que foi simbolizado pela arca da aliança. Ele é aquele que foi simbolizado para aquilo que estava dentro da arca. As tábuas da lei, com vaso com maná, a vara seca de Arão que floresceu. Quem é este? Este é aquele que foi simbolizado pelo propiciatório, a tampa da arca, onde a glória de Deus se manifestava. Quem é este? Este é aquele que foi simbolizado pelas festas de Israel. Tudo apontava para Jesus. Quem é esse? É aquele que simboliza e foi simbolizado pelo sábado. Ele é o nosso verdadeiro descanso. Tudo era sombra, ele, a realidade. Quem é este? É aquele que na plenitude dos tempos nasceu de mulher, nasceu sob a lei para ser o nosso Redentor. Quem é este? É o Verbo eterno, o Verbo pessoal, o Verbo divino que se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e verdade. Esse é o autor da vida, é o criador do mundo, é o pão da vida, é a luz do mundo, é a porta da salvação, é o bom pastor, é a ressurreição, é a vida, é o caminho, a verdade. Ele é a videira verdadeira. Quem é este? O Filho de Deus. Este é o sol da justiça, a brilhante estrela da manhã, o Cordeiro que foi morto, mas está vivo pelos séculos dos séculos. Este é aquele que por amor de nós não levou em conta a vergonha da cruz, pela alegria que lhe estava proposta de ser o nosso Redentor. Quem é esse?
Esse é aquele que andou todo lado no poder do Espírito Santo, libertando os oprimidos do diabo. Os cegos viram, os mudos falaram, os surdos ouviram, os coxos andaram, os leprosos foram purificados, os mortos ressurgiram. Quem é este? Ele é a pedra fundamental da igreja, o dono da igreja, o edificador da igreja, o protetor da igreja. Quem é este? O nosso Salvador, o Messias desejado, o Rei dos reis, o Senhor dos senhores. Quem é este? É aquele que suou sangue no Getsêmani, sangrou, chorou no Getsêmani, na mais gigante batalha, para derramar sua alma da morte, para nos resgatar do inferno. Quem é este? É o Cordeiro que tira o pecado do mundo, aquele que levou sobre o seu corpo no madeiro os nossos pecados, aquele que foi insultado, desprezado, ofendido, humilhado, aquele que estendeu seus braços na cruz e transformou aquele palanque de horror num palco de glória de Deus e no instrumento da nossa redenção. Quem é este? É aquele que foi sepultado, mas aquele que venceu a morte e ressuscitou gloriosamente, poderosamente, vitoriosamente. Quem é este? É aquele que voltou para o céu, está sentado no trono, nosso grande advogado, o supremo sacerdote, aquele que reina nas nações, aquele que levanta reis, que depõe reis, aquele que tem as rédeas da história nas suas mãos. Quem é este? É aquele que derramou o Espírito Santo sobre a igreja. Ele é o que governa a igreja. Quem é este? É aquele que vai voltar para buscar a sua noiva, pessoalmente, visivelmente, audivelmente, inesperadamente, gloriosamente, vitoriosamente. Quem é este? É o nosso glorioso Redentor, a razão da nossa vida, a razão da nossa esperança. A Ele a honra, a Ele a glória, a Ele o louvor pelos séculos dos séculos. Esse é o nosso Jesus. Então a pergunta que fica nessa manhã, são duas perguntas que eu tive a oportunidade de falar aqui no Natal. O que você pensa desse Cristo? E vós, o que pensais do Cristo? Mateus 22, 42. O que você pensa disso tudo nessa manhã? E outra pergunta que mexe com o nosso coração é aquela que foi feita para Pilatos. O que eu farei agora desse Jesus chamado o Cristo? Muito mais do que conhecer a Cristo teologicamente falando, que acho que é de suma importância, nós precisamos nos relacionar com Ele. Muito mais do que a gente conhecer aqui nas Escrituras, Jesus nos chama para nos relacionar com Ele. Apocalipse 3, quando Ele fala que Ele está à porta e bate, se alguém escutar, Ele vai entrar e ceiar com Ele. O que Jesus está falando é que muito mais do que a gente viver uma vida extremamente religiosa, fazer as coisas religiosamente, vir aos domingos, de manhã, de noite, às quartas, muito mais do que a gente viver essa religião, Ele quer ceiar com a gente, Ele quer sentar na mesa, Ele quer relacionar com a gente. Eu peguei uma citação do John Owen, ele fala assim: a fé confiante consiste em dirigir a atenção do coração a Jesus, é elevar a mente à contemplação do Cordeiro de Deus, permanecer nessa contemplação pelo resto da vida. Muito mais do que só ouvir falar de Jesus, é contemplar esse Jesus e se relacionar com Ele. A gente tem um hino no nosso cenário, o hino 135, né? Mais de Cristo, os mais velhos vão conhecer. Ele fala assim: ó, mais de Cristo eu quero ter, seu ensino receber, ter da sua compaixão e da sua mansidão. Mais de Cristo, mais de Cristo, mais do seu puro e santo amor, mais do bondoso Salvador. Muitas vezes a gente canta e a gente não entende o que a gente canta, porque nós temos muitos dogmas. A gente tem mais dogmas do que oração, temos mais orgulho do que humilhação, temos mais ativismo do que busca e choro. Tornamos funcionários descontentes do reino, ao invés de amigos achegados que amam ao Rei. Insistimos na distância, mas Cristo nos chama para a comunhão. Muito mais do que dogmas, meus irmãos, nós precisamos de orar. Muito mais de orgulho de conhecer, nós precisamos nos humilhar aos pés de Jesus. Muito mais do que ser ativistas religiosos, nós precisamos relacionar com Deus, buscar esse Deus e ter Ele no nosso coração, não só na nossa mente. Conhecimento de Deus, ele produz entendimento na mente,
mas ele precisa gerar fogo também no nosso coração. Esse é o Jesus que a gente serve. Que Deus nos abençoe. Amém?